Bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E começa então mais um encontro nosso com o que Deus deixa escrito. E olha só, como tudo nessa vida, infelizmente, Deus dá uma dica. E o inimigo das nossas vidas, ele quer distorcer aquilo que Deus fala, né? Se Deus fala, guarda esse dia, ele fala assim, não. Esse não, guarda qualquer outro, menos esse que Deus falou. Né? Ah, não, é em prol da família, em prol da sociedade, em prol da natureza, mas não aquele que Deus deu. Qualquer outro, por favor, qualquer outro. Muito cuidado com isso, viu? Cuidado. O que estava acontecendo então? Se Deus disse que, olha só, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir, como está escrito na sua Bíblia, em Mateus 5, você pode conferir lá, Mateus 5, versinho 18, ele fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então, se ele veio cumprir o que está escrito na lei, né, a respeito do sábado, inclusive, ele fala que nem o tio vai passar da lei, né, nem um assentozinho, o que ele deu é eterno, é para sempre, como nós estudamos ontem, o sábado será dia de adoração a Deus para sempre. Assim como não existia pecado antes da criação e ele foi o dia instaurado, estabelecido por Deus para celebrarmos a criação, essa celebração vai continuar de acordo com Isaías, como lemos, né? Ela vai permanecer, Deus não fica mudando igual o ser humano, oscilando, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Não, ele criou isso no começo, esse é o sinal entre ele e o seu povo em todas as gerações, para sempre. Então, se ele diz que não veio abolir o sábado, se ele não veio deixar de lado aquilo que ele tinha implantado desde a criação do mundo, o que é que Jesus estava entrando em choque com o que os líderes falavam? É que o seguinte, o povo de Israel, você sabe que ficaram escravos, né, ali no Egito e tal, aquele tempo inteiro, tem séries, tem filmes, tem várias coisas falando sobre o êxodo, a saída do Egito para Canaã. Então, olha só, o povo ficou com medo de ser escravizado de novo. Então, aí o que eles fizeram? Eles sabiam que o sábado era símbolo de união com eles e com Deus. E aqueles que transgredissem o sábado não teriam a bênção do sábado. Poderia vir coisas ruins para a vida, né? Porque o que eles acreditavam? Eu achei interessante essa visão, o ditado, como que eles viam as coisas. Eles achavam assim, eles tinham uma premissa, uma máxima entre eles, né? Que se você negligenciava de fazer o que era bom, você estava fazendo mal, entendeu? Então assim, se você, por exemplo, não socorria a vida, e a gente vai comentar isso terminando amanhã, o estudo, você estava matando. Se você deixava de fazer o bem, você estava fazendo mal. Não tem essa de eu não estar fazendo bem, de eu ser omisso e tudo bem, né? Não estou fazendo bem, não estou fazendo mal. Está fazendo mal sim, se não fizesse o bem, né? Então, olha, essa era a visão deles. Aí Jesus vai de acordo com a visão deles, né? E fala assim, olha, se vocês, por exemplo, tiverem uma ovelha, e você vê no início dos textos dessa semana, ele falando a respeito da comida que os discípulos pegaram, milho e tal, debulharam, eles estavam dizendo que aquilo de debulhar o milho era colher. Olha só, ó o exagero, olha como deturparam o sábado. De pegar um milho, uma espiga de milho, aquilo era colheita, e de debulhar era porque você estava ceifando, é porque você estava separando os grãos, aquilo era um pecado enorme, quer dizer, dois pecados juntos. Tanto a colheita quanto o debulhar, o separar, era ceifando e tal, e era armazenando, e era fazendo aquilo que era errado aos olhos deles. Jesus dá um exemplo de um animalzinho que cai, eles indo socorrer, e o ser humano que era para ser socorrido, tanto eles que estavam com fome, quanto aquele homem que estava com a mão mirrada ali no templo, Jesus estava querendo ajudar, e eles estavam dizendo que isso não era certo, né? Jogando a pergunta para Jesus, é lícito curar aos sábados? E aí, veja só como o inimigo de nossas vidas deturpa mesmo o que Deus dá para o nosso bem. Cuidado com isso, né? Sabe o que eles faziam, gente? Eles começaram a guardar o sábado com medo de serem escravos, criaram várias leis, várias regras que Deus não tinha dado, que Deus não tinha criado. Vou dar um exemplo.
Se eles cuspissem numa rocha, vamos supor, tá andando no sábado, né? A garganta encheu aqui, precisa cuspir, cuspiu numa rocha, tudo bem, não é pecado. Mas se cuspisse no chão, eles estavam regando a terra. Já pensou? Era regar a terra e ali era uma forma de cultivo na visão deles. Ai, gente, não podia dar passos, alguns passos no sábado. Se passasse daqueles passos, estava transgredindo. Gente, eram tantas regras que Deus não tinha dado que o sábado começou a ficar pesado. Diz que o objetivo de Satanás, o inimigo de Deus e nosso, ele estava procurando exaltar-se, né, e afastar os homens de Cristo, pervertendo o sábado. Por quê? Porque o sábado é o sinal do poder de Deus. É o sinal, é a aliança entre ele e o seu povo. Então ele falou assim, eu não posso tirar essa aliança, porque o povo já sabe que é esse o sinal. Então eu vou deturpar o sinal. Vou tornar o sábado tão pesado, tão horrível de ser guardado, que ninguém vai ter prazer, ninguém vai ter deleite nesse sinal, nessa aliança, nesse relacionamento com Deus. Eu vou atrapalhar esse relacionamento, sabe? Alguém que planta semente de maldade num relacionamento de amizade, de família, relacionamento conjugal, assim é o inimigo da gente. Ele fez isso em relação ao sábado, deturpou o sábado, né? E passou a ser um dia ruim de ser guardado, um dia pesado. Era isso que Jesus estava atacando. Assim, não, é lícito, e ele fala aqui na leitura dessa semana, leia, ele fala, é lícito fazer bem ou mal ao sábado? Daí é hora de Jesus perguntar, né? Ele fala, se cai uma ovelha, vocês vão socorrer. Estão pensando no comércio, né? No negócio. Mas se eu curo um ser humano, vocês estão dizendo que isso não é bom? Quer dizer, olha lá, a escala que vocês estão dando, os valores que vocês estão trocando, seres humanos que eu criei, que eu amo e que eu quero aliviar da dor, do sofrimento. Amanhã a gente vai entender mais a respeito desse sinal de amor. O que nós, então, como nós devemos, nos dias de hoje, seguir esse selo dado por Deus, né? Esse mandamento que é eterno. Esse dia que ele separou, santificou pra gente, sinal entre os seus filhos. Independentemente da fé que você tenha, que foi ensinado, a religião que pratique, olhe a respeito desse sinal, desse selo de Deus. É único e exclusivamente ele. Né? Então, assim, se você quiser até conversar a respeito disso, se você quiser perguntar, manda recadinho respeitosamente, estaremos estudando mais a respeito do assunto, não temos muito tempo, né, para os áudios da semana, mas uma coisa eu sei, que quando a gente segue o que Deus indica, a bênção para a nossa vida. Eu tenho experimentado isso, né? Desde que o meu avô, conduzido por Deus, levou essa mensagem para a nossa família, para a nossa casa. Temos sido agraciados por Deus em seguir o sábado na essência, não com regras que Deus não pôs, mas do jeito certo. Que Deus nos abençoe para entendermos esse sinal de amor que nós vamos conversar amanhã um pouquinho mais. Vamos orar? Convido você a orar comigo. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor veio esclarecer. O Senhor veio desfazer a visão pervertida que o inimigo da gente fez com que o povo de Israel tivesse a respeito do sábado e tantos tenham hoje também. Acham que é uma coisa enfadonha, é uma coisa legalista, que é algo que não é bom para o ser humano, que as pessoas ficam presas a regras, quando na verdade é um selo, é um sinal, é um dia que o Senhor separou para o nosso deleite, para a gente estar bem. Que o Senhor nos ensine, meu Deus, a verdadeira diretriz, o verdadeiro caminho, que o Senhor nos guie em relação a entendermos o que o Senhor de fato estabeleceu para a nossa vida, para o nosso dia a dia, semanalmente, o bem que o Senhor deseja que a gente usufrua. Não deixe o inimigo perverter, nos irritar ou causar danos à vida dos ouvintes do adolescente por não compreenderem ou por terem aprendido de forma diferente dentro da Bíblia. Que os seus corações estejam abertos a ouvir o teu chamado
de ligação, de relacionamento, que nada interfira nessa pura comunhão com o Senhor. É o que nós te pedimos e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorescente de hoje, lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.